verão é a estação mais quente do ano e é a época ideal também para a gente se refrescar nas praias, nas piscinas, mas não é sempre assim. Segundo os dados do Instituto Nacional de Meteorologia, esse janeiro de 2014, foi o mês mais quente da história da cidade de São Paulo, só para você ter uma ideia. Aqui em São Paulo não fez tempo mais quente nos últimos 71 anos. Fevereiro não começou diferente não, lembra das semanas anteriores? No primeiro dia do mês foram registradas temperaturas altíssimas, recorde de calor aqui na cidade. E esses dias agora a gente viu que o tempo deu uma mudada. Hoje tá mais fresquinho, o tempo tá mais cinza, mas a gente foi até as ruas para ver o que as pessoas fizeram para aliviar o calorão da semana passada. E assim, a nossa referência é em São Paulo, mas a gente sabe que no Brasil todo fez muito calor e as pessoas tiveram que, muitas delas, improvisar e outras precisaram tomar outras atitudes para achar um jeito de se refrescar. Vamos ver o que a turma conta pra gente. Pode rodar. O que você faz para aliviar o calor? Como sorvete. Tô desesperada. Eu tô tomando água, comprei um umidificador. Sempre tomei muita água, então agora eu tomo mais água ainda. Tem que tomar muita água, se hidratar muito. Eu sempre venho de regatinha e no serviço eu fico com um ventilador, aquele ventilador que você coloca no USB, e em casa a janela aberta. Eu sou de Maceió e o calor de lá é um calor muito tranquilo. A gente tem calor, vai à praia. E aqui não, a gente vem na Paulista para ver se o vento dá uma aliviada. Tomo banhos gelados, de preferência 4 vezes por dia se eu estiver por lá. Não tomo mais banho por causa que tem que economizar água. Tentar ficar no metrô com ar-condicionado por mais tempo, né? E a gente ainda foi investigar outras saídas para fugir do calor e, na verdade, para proteger o nosso corpo, a nossa pele do sol. A gente sabe que o sol, ele prejudica, o sol, ele tem até um fator de risco para o câncer de pele e a gente precisa se cuidar, né? E precisa cuidar dos pequenininhos também. A gente sabe que quanto mais tempo a gente expõe a nossa pele ao sol, mais risco ela está recebendo de desenvolver um câncer de pele. E aí a gente descobriu que existem alguns produtos, objetos e roupas que são próprias para proteger a nossa pele dos raios e também para aliviar o calor. Aqui na bancada a gente tem algumas roupas que são com proteção UVA e UVB. Olha que interessante. Proteção UVB, na verdade. Tem até, olha, agora tá perto do carnaval, a fantasia, né? Porque, de repente, a meninada não quer colocar uma roupinha térmica, não quer colocar uma roupinha com proteção UVB. Então, a gente já tem aqui a fantasia. Olha a possibilidade aí. Aí eles vão gostar, né? Porque fantasia eles querem. Olha essa daqui do Batman, que graça. Tem mais, aí tem as camisetinhas, tem para os adultos também, então você pode proteger na hora de fazer uma ginástica, às vezes você se expõe ao sol para fazer a sua corrida, a sua caminhada matinal, então você tem uma camiseta própria para isso, até mesmo durante o tempo que a gente está dirigindo, mesmo que tenha o vidro, a nossa pele também fica exposta aos raios que são prejudiciais e aí você pode proteger a sua mão, essa parte da mão principalmente, que fica ali exposta segurando o volante, através das luvinhas. E roupas mais sociais também, com a mesma proteção. Então aqui a gente tem, olha, proteção UVA, UVB, numa camisa branca que toda mulher gosta e tá sempre na moda, né? Então você tem a camisa branca. Agora, quer ver outros produtos interessantes? Aqui, olha, guarda-sol, também com proteção UVA, UVB. A gente tem guarda-chuva, a sombrinha menor, porque muitas vezes você fala, eu não tomo sol, mas tá se expondo ao sol na hora que você sai da empresa, vai até o restaurante, andando a pé, enfim. A gente precisa lembrar até que nesses momentos a pele também precisa de proteção. Agora, para aliviar o calorão, a gente viu muita gente falando que toma água, né? E muitas vezes, esses dias mesmo, na portaria do meu prédio, eu passei e vi lá a moça no sol. Eu falei, poxa, você tá se hidratando? Ela, tô.
Aí eu comecei a conversar, mas com que frequência? De vez em quando eu vou lá no bebedouro, tomo um pouquinho de água. Aí eu até peguei uma garrafinha, levei lá embaixo para ela, porque uma garrafinha ali do seu lado até te obriga a tomar água. E é importante a gente ter uma garrafinha do nosso lado e encher essa garrafinha, facilita para que a gente tome água na quantidade certa. O tempo muito seco, a gente precisa de uma ingestão maior de água. E aí, se você tem uma garrafinha, essa daqui tem até um borrifador que deixa a pele também fresquinha, fica melhor ainda. Para as crianças não é diferente, eles também precisam tomar bastante água. E ainda bem que hoje existem produtos lúdicos, interessantes, que as crianças gostam só porque tem lá a carinha do ursinho, do bichinho. Enfim, ainda tá na moda o leque, que é tão antigo, também dá aquela boa refrescadinha, os ventiladores e toda a linha de chapéu. Tem chapéu que a gente acha que tá protegendo, mas que realmente não protege, principalmente aqueles que são furadinhos, aqueles que tem bastante vazamento. Agora, toda essa linha aqui que a gente foi pesquisar e trouxe para você é uma linha com proteção UVA UVB. Ou seja, esses são bonitos, estão na moda, tem para as crianças, tem para os adultos, mas eles também têm a proteção que a nossa pele merece, tá? Então, é bom a gente ficar de olho, é bom saber que o mercado está aí com ofertas de produtos para fazer essa proteção do jeito que o nosso corpo pede. Então a gente pode usar tudo isso para ficar mais seguro. Agora, não é só o calor que traz prejuízo. A gente sabe que também a variação dessa temperatura pega muita gente de surpresa. Aquelas pessoas que têm as rinites alérgicas sofrem, né? Tem gente que numa mudança brusca de temperatura tem uma crise de asma. E a gente foi entender lá no Clima Tempo, o que é que está acontecendo com o tempo. Entender melhor por que fez esse calorão nos meses de janeiro, começo de fevereiro e também saber daqui para frente como é que fica esse tempo. Quem conversou com a gente foi o meteorologista César Soares e a gente compartilha com você agora. Pode rodar. Vamos começar falando de calor, né? Janeiro foi um mês extremamente quente para a cidade de São Paulo e para grande parte do Sudeste também. Nós tivemos temperaturas médias máximas de 31,9 graus Celsius. É o maior registro que a gente tem de temperatura média máxima desde 43, quando começaram as medições no Mirante de Santana pelo Instituto Nacional de Meteorologia. E por que causou todo esse calor? Foi dois grandes bloqueios atmosféricos que persistiram tanto no Pacífico quanto no Atlântico Sul. No Pacífico, o bloqueio atmosférico impedia as frentes frias de avançarem em direção ao continente e já no Atlântico, ele impedia as frentes frias já formadas de avançar em direção ao sudeste do Brasil. Por conta disso, a gente teve predomínio de sol forte e aí a temperatura só podia subir, associada também com os ventos predominantes de norte, que trazem um ar bem mais quente para a região. O afastamento desse bloqueio atmosférico, por conta da passagem de uma frente fria, permitiu a entrada de ar polar, trazido pelos ventos de sul. Esses ventos de sul eles são mais frios e eles fazem a temperatura cair um pouco, tá? A gente tem aí uma condição de até mesmo de céu um pouco mais fechado, de muitas nuvens, que também impede a entrada dos raios solares. Por conta disso, a temperatura segue mais amena. Agora nós estamos com temperatura média aí na casa dos 26 graus, 27 graus desde o último final de semana. Pelo menos até o final de fevereiro, a gente tem a previsão da passagem de pelo menos mais dois sistemas, mais duas frentes frias, que ainda vai trazer esse ar mais frio e também mais úmido. Então a tendência é de que a gente tenha aí uma certa regularidade na chuva, ainda não vai resolver todos os problemas das secas que a gente anda passando desde o final de dezembro, desde dezembro do ano passado, mas já dá um alívio aí para os grandes reservatórios que já estão com situação bastante comprometida por conta da seca. Boa notícia, principalmente para aqueles que gostam mais do tempo fresquinho, né? Gostam do friozinho. Agora a gente vai saber como é que tá o clima hoje e qual é a previsão para essa semana. A nossa repórter Bruna Novaes está lá fora, lá em cima, para falar um pouquinho dessa previsão da temperatura. Bruna, boa tarde. Oi, Clau, boa tarde. Eu tô aqui no topo do prédio da Rede Vida, em São Paulo, para mostrar para vocês como é que tá a temperatura. A gente veio sofrendo essa semana com calor, mas hoje tá uma média de 23 graus. Como vocês podem ver, tem sol, mas também tem nuvem, o céu tá encoberto e a previsão para hoje à noite é de chuvisco.
E no restante da semana, Bruna, como é que vai ficar essa temperatura? Olha, Clau, a previsão para essa semana é manter a média, viu? Sol, nuvens com possibilidade de chuva. Então, se eu fosse você, eu não sairia de casa sem um guarda-chuva, não. Não, é melhor se proteger mesmo, né? É verdade. Muito obrigada, Bruna. Eu que agradeço. Uma boa tarde para você e para todo mundo que tá assistindo Vida Melhor. Obrigada. Boa tarde para você também. E você que tá aí em outros estados, você que não tá em São Paulo, essa situação é aqui em São Paulo e a gente sabe que tem outros lugares no nosso país, aliás, um país tão grande, né? São dimensões continentais, tem toda a diferença de temperatura. Mas a gente sabe que ela oscila e que a gente precisa se proteger. Porque apesar da gente mostrar aí que tem o lado gostoso, que o sol leva as pessoas pra praia, os dias mais frios são os preferidos para quem gosta de se agasalhar e curtir o friozinho, um chocolatezinho quente, a gente sabe que o corpo também sofre. E aí, para dar dicas de como é que a gente pode proteger mais o nosso corpo e deixar a nossa saúde mais forte, eu recebo agora o Dr. João Geraldo Simões Rulli, que é clínico geral, chefe da Clínica Médica e UTI do Hospital Santa Paula. Muito obrigada por ter vindo. Um prazer te receber e poder conversar mais. Vamos sentar aqui sobre a nossa saúde. Eu até falei no começo que essas mudanças bruscas de temperatura prejudicam principalmente os alérgicos, né? É verdade, Cláudia. Principalmente a semana anterior, né, que nos antecedeu aí, tivemos temperaturas extremas. Essas temperaturas extremas, tanto no calor excessivo quanto no frio excessivo, principalmente aqueles sintomáticos respiratórios sofrem mais. No consultório a gente percebeu que na semana que antecedeu aí, muitos pacientes com crises de rinite, crises de asma, muito incomodados, apesar do clima estar bastante seco e muito quente. Porque realmente você tem uma alteração dos mecanismos de defesa, principalmente do movimento mucociliar, né, que espelha o catarro e dificulta essa expectoração e o indivíduo acaba tendo crises de broncoespasmo, por exemplo. De toda forma, mesmo que não seja, por exemplo, um problema de broncoespasmo, um problema respiratório, a imunidade, por causa dessa oscilação de temperatura, ela cai? Não chega a ser uma queda de imunidade em si, é uma queda dos mecanismos de defesa, né, que indiretamente está relacionado com a imunidade. No calor excessivo também há um aumento, como você estava citando inicialmente da sua reportagem, dos raios ultravioletas, principalmente dos raios B, que são muito lesivos para a pele. Então há uma necessidade também de proteger a pele, principalmente no período aí que fica entre as 10 até as 16 horas, onde você tem a maior incidência desses raios lesivos, né? Tá. E a gente tem que se proteger, né? Há também um aumento do desconforto por si só. Não necessariamente de doenças, mas você tem mais dor de cabeça, né? Você tem muito mais náusea, a insônia, porque a irritabilidade acaba acontecendo, que são sintomas muito relacionados à desidratação, né? Se você não fizer uma boa ingesta hídrica, você acaba desidratando e esses sintomas são mais perceptíveis. Assim como você, quando faz uma ingesta excessiva de álcool, e o mecanismo daquele mal-estar é muito por parte da desidratação. Então a recomendação é que se faça uma ingesta hídrica não só da quantidade, mas do número de vezes, como você também bem recomendou. Tem que tomar bastante água, Tem né? que tomar o dia bastante inteiro. água. Agora que já está mais fresquinho e que em alguns lugares do país já choveu bastante e tem previsão de mais chuva, essa ingesta de água por um acaso diminui ou a gente deve continuar mantendo o corpo hidratado? A hidratação é fundamental, né? Principalmente nos grupos extremos, muitos idosos e as crianças muito pequenas, elas não têm hábito de solicitar para fazer essa ingesta hídrica. Então a gente precisa oferecer. Né? Mas a população como um todo deve fazer uma ingesta hídrica de pelo menos aí 2 litros de água por dia em dias normais. Em dias excessivamente quentes, como os que foram a semana que antecederam, esse número tem que ser aumentado. E principalmente o número de vezes. Quanto mais ele se hidratar, o maior número de vezes, isso vai fortalecer e deixar esse organismo melhor hidratado. Né? A gente sabe que quando está muito quente, normalmente vem uma chuva muito forte também. Março, que já está chegando aí, é famoso de ter, tem até música, né? Que as águas de março vêm fechando o verão. É verdade. E aí muita gente tá com aquele calorão e toma uma chuva forte e toma aquele banho de chuva até no meio da rua por conta de ser pego de surpresa. Essa chuva é prejudicial ou esse refrescar não interfere na saúde? Interfere sim. A mudança brusca de temperatura, seja ela de qualquer natureza, ela vai alterar sempre os mecanismos de defesa. Então, essa chuva numa temperatura excessiva, com uma água que vai vir naturalmente fria, vai determinar uma queda brusca de temperatura e facilitar o aparecimento de doenças, principalmente as virais.
né? Há uma diminuição da resistência, sim. Todo tipo de doença viral ou basicamente as respiratórias, doutor? Basicamente as respiratórias, né? Mas você vai favorecer também outras doenças de pele por excessivo da desidratação da pele. Rachaduras da pele, né? Favorecendo aí infecções fúngicas principalmente, né? Quando a umidade está também excessiva e você não fizer uma adequada higiene, secar bastante entre os dedos, onde fica acumulado os fungos favorecem o seu crescimento e a rachadura acaba favorecendo a infecção da pele. Essa é a época do ano que a gente tem que ficar bem atento Mais em alerta relação a para tudo isso. isso, né? O que é que quem não quer ter essa queda não de imunidade, né? Você disse que é uma Os fatores de defesa, de dos defesa, mecanismos o de que defesa. pode fazer? Adianta tomar vitamina? Na verdade, tem um mito aí das vitaminas, né? Acho que, na verdade, uma boa alimentação já traz todas as vitaminas que você necessita. Eu acho que o aumento da oferta hídrica é muito importante. A proteção dos raios com filtros solares é muito importante. O uso das vestimentas adequadas, como você também muito bem citou, roupas leves, né? Roupas mais claras que fazem refletir o calor. Procurar evitar, mesmo que o exercício é fundamental, mas evitar os horários mais quentes do dia de se praticar o exercício, porque você vai ter um desgaste muito maior. Tem gente que acha que praticar exercício e ver o corpo suando muito, transpirando muito, faz bem para a saúde e ajuda no emagrecimento. Isso é um mito ou é uma verdade? De certa forma é um mito, né? O exercício faz você perder porque você tem uma queima calórica, né? Agora, o que você perde imediato é água, né? E água a gente faz até com diurético, alguns se lançam mão disso para perder peso, né? O que não é correto, né? Mas não é a forma adequada. O exercício contínuo, moderado, é o recomendável, né? Isso é saudável. O exercício excessivo também não é recomendável e não é saudável. E o suor não significa emagrecimento, Naturalmente, não significa que você está com saúde porque você está suando. É porque a temperatura está excessiva, você tem um gasto calórico muito grande e o organismo, para poder equilibrar essa temperatura, o faz liberando na forma de suor para perder um pouco desse calor. É muito comum a gente ouvir pessoas reclamando do ar-condicionado em estabelecimentos comerciais, ou às vezes entram no carro de um colega e o colega tem ar-condicionado e liga e fala: ai, não, eu não posso com ar-condicionado, ai, na minha casa eu não posso usar ar-condicionado porque eu tenho alergia. O ar-condicionado, ele pode ser prejudicial? O ar-condicionado, indubitavelmente, dá uma sensação de conforto que ninguém duvida disso. O grande problema do ar-condicionado é que ele resseca também o ambiente, né? Uma das formas dele conseguir baixar a temperatura é diminuindo a umidade do local, fazendo o ar ficar mais seco, com isso ele consegue baixar a temperatura mais facilmente. E isso é prejudicial, principalmente para aqueles que já são sintomáticos respiratórios. E principalmente aqueles ar-condicionados em que não há uma manutenção adequada dos filtros, que é onde você pode ter o maior número de problemas, né? Acúmulo de ácaros, algumas bactérias inclusive, né? Se o ar-condicionado estiver em ordem, foi feita a manutenção, ele não faz mal? Em si, não. Não, ele dá uma sensação de conforto, ele resseca esse ar, como eu te falei, mas, em maneira geral, é uma coisa que a gente aceitou que a sociedade precisa dele para sobreviver. Porque é engraçado, a gente ouve algumas pessoas falando: eu não posso com ar-condicionado de jeito nenhum, eu entro no ar-condicionado e já na mesma hora eu sinto uma dor de cabeça, ou eu começo a tossir. E isso pode ser psicológico? Certamente que tem um componente psíquico aí associado, né? Também, assim, as pessoas às vezes misturam o direcionamento do ar direto para a pessoa, isso lógico que é muito menos saudável. Mas no ambiente em si, o ar bem distribuído, direcionado não para a pessoa, mas para cima, para que se faça a troca desse ar adequadamente, ele não tem nenhum fator deletério para a saúde. Né? E o uso do umidificador se faz obrigatório nessa época do ano ou não? As pessoas podem ficar tranquilas quando elas não têm umidificador ou tem que sair para comprar? O umidificador é outro mito, porque na verdade para que você consiga fazer a umidificação do ambiente, você precisaria de um volume de água muito grande para poder conseguir modificar essa umidade relativa do ar aqui nessa presença. Então, ele dá mais uma sensação de conforto, por assim dizer, de que é uma mudança realmente da umidade daquele ar que você está respirando. Agora, não resta dúvida que o ar mais seco, principalmente, como eu te falei, nos pacientes que já são previamente sintomáticos respiratórios, ele vai ter uma sensibilidade maior, porque
Um dos mecanismos que a gente tem, por exemplo, chama-se asma induzida por esforço, que é aquele indivíduo que entra no exercício e desenvolve um broncoespasmo, um estreitamento da via aérea. Ele o faz porque passa a respirar com a boca aberta. E quando a gente respira normalmente pelo nariz, você tem uma umidificação e um aquecimento do ar. Quando eu abro a boca para respirar mais rápido, naquela fome de ar, por assim dizer, você acaba inalando um ar mais seco e menos aquecido. Isso, eventualmente, nos pacientes que já têm uma hipersensibilidade, ele pode causar um broncoespasmo. Ok. No próximo bloco, a gente responde as dúvidas do telespectador. Se você tem uma pergunta, pode enviar através do 0 operadora 11 2202 8432. A gente sabe que muitos hospitais ficaram abarrotados, principalmente de crianças, por causa do calor excessivo da semana passada, muita gente com desidratação. E a gente vai falar um pouquinho como é que você deve lidar com essa questão e se você tiver suspeita de desidratação, quais são as medidas que você precisa tomar rapidamente. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Ok, doutor? Eu continuo com o doutor João Ruli, respondendo as nossas dúvidas, e ele vai falar um pouquinho mais sobre como é que a gente lida com essa mudança brusca de temperatura. No bloco anterior eu até falei, porque eu tenho filhos e a gente vai no pronto-socorro, vê uma coisa, outra, e vê que está lotado, que tem muita criança, né? E as crianças sofrendo mesmo com desidratação. Foi normal isso agora nos últimos meses? Teve um aumento da demanda de busca no pronto-socorro, sim, e justamente porque, como aqueles dois grupos que eu comentei no quadro anterior, que mais sofrem, que são as crianças e os idosos, justamente por não fazer essa busca da hidratação. Se a gente não estiver fazendo essa oferta, eles acabam sofrendo mais mesmo. Ok. Aí já tem perguntas aqui do nosso telespectador. A Iraci Maria dos Santos, ela é de São Paulo, ela diz o seguinte: tenho pressão alta e me senti mal com o calor no dia 28 de janeiro. Tive vômito e tontura e até perdi a consciência. Eu tenho 55 anos. Ter passado mal tem alguma coisa a ver com o calor ou com a pressão alta? As duas situações podem justificar o mal-estar que ela teve. Tanto o aumento da pressão, quanto o próprio calor. Precisa lembrar que no calor, na maioria das vezes, a pressão tende a cair, né? Tende a diminuir a sua pressão pela vasodilatação que o calor acaba determinando. Então, nos pacientes hipertensos que já estão fazendo uso da medicação, às vezes eles vão precisar de uma dose um pouquinho menor da medicação, porque tende a pressão a cair um pouco mais do que nos dias mais frios. Os sintomas que ela descreveu provavelmente é mais relacionado com a desidratação, né? A dor de cabeça, o mal-estar, o mau humor que o calor também acaba provocando, né? Gera uma tensão maior e, com certeza, uma cefaleia que acaba vindo a aparecer. Agora, doutor, você falou de diminuir um pouquinho a dosagem do remédio para a pressão, para quem tem pressão alta, porque ela vai cair um pouquinho nos dias quentes. Mas o paciente não deve fazer isso sozinho, sem consultar o médico, né? Absolutamente. Ele deve fazer uma vigilância maior na sua medicação, sabendo que nesses dias mais quentes a sua pressão pode ficar um pouquinho mais baixa do que nos outros dias naturais. Ok. A Maria Francisca também é de São Paulo. Ela diz: na semana que fez aquele calorão, eu me senti sem pique, mal-humorada, com indisposição. Ela quer entender por que o calor faz isso com o corpo. Novamente é a mesma situação anterior. A desidratação que acaba acontecendo pela perda maior do suor, né? Para tentar equilibrar mais facilmente a temperatura, o organismo lança a mão de suar mais e acaba perdendo mais calor. Perdendo mais líquido. E essa queda do líquido no ambiente sanguíneo determina esse mal-estar, dor de cabeça. A pressão também, principalmente em pacientes normotensos, tende a cair um pouco mais. E aí vem aquela sensação de que está meio mole, de que não está com disposição para fazer sua atividade básica. Ok. A Ana Rita, ela diz: boa tarde, Cláudia, meu nome é Ana Rita, moro em Salvador. Eu uso traqueostomia para respirar. Como faço para ter um alívio com esse tempo que está fazendo? Com a traqueostomia, e provavelmente ela deve ser uma traqueostomia permanente, o epitélio que não está preparado para receber o ar mais seco, que a gente perde a umidificação dos seios da face e do nariz, ela deve usar um nebulizador, né? Um nebulizador externo antes de chegar no traqueostoma, nela, no orifício da traqueostomia, para que esse ar chegue realmente mais umidificado. Que certamente ela vai ter uma dificuldade respiratória maior do que nos dias não tão secos como vinha apresentando anteriormente. Ok. A Paula da Silva, ela é de Açu, no Rio Grande do Norte. Ela diz: boa tarde, moro no interior do Rio Grande do Norte e aqui é bastante quente. Tenho uma filha de 1 ano e 2 meses que dorme com o ar-condicionado ligado. Sempre coloco baldes com água à noite. Gostaria de saber se isso ajuda para o ar não ficar tão seco.
O mecanismo do resfriamento do ar, como eu comentei anteriormente, é para ressecar o ar, tirar um pouco da umidade desse ar, ele consegue baixar a temperatura mais rapidamente. Esse balde aí dá uma sensação de conforto, mas não vai trazer muito benefício para a criança, não. Não. Bom, tem outras perguntas relacionadas também a esse ar seco. A Márcia, ela diz, boa tarde, moro em Santa Catarina e tive problemas respiratórios com o calor que tivemos por aqui. Tive falta de ar e problemas na garganta, a garganta muito seca. Acabei até ficando com uma fobia de local fechado e com dificuldades para dormir. O que pode fazer para aliviar esses sintomas? Tentar melhorar essa climatização do ambiente onde ela está, né? A única coisa que realmente dá para fazer. O ideal são aqueles climatizadores, são até melhores do que o ar-condicionado. Eles realmente conseguem umidificar e baixar a temperatura, mas são aparelhos muito grandes, né? Difíceis você colocar em residência, são mais próprios para galpões industriais, aí sim você consegue fazer uma adequação melhor da temperatura ambiente. O que é mais prejudicial para o corpo? O que dá mais mal-estar? Essa mudança de temperatura, que o corpo responde, como a gente ouviu no bloco anterior, um pouco mais lento, né? Ou esse calor excessivo? O calor excessivo ele vai dar uma sensação de desconforto maior, mas a mudança brusca é onde você tem a redução dos mecanismos de defesa. Você pode ter uma percepção do ambiente ou da situação mais desagradável no calor extremo, mas a mudança brusca certamente é onde vai determinar uma redução dos seus mecanismos de defesa. Ok, um recado aí final para o nosso telespectador ficar de olho na saúde e se cuidar mais, já que a previsão é de pelo menos 2 frentes frias até o final do mês de fevereiro. Evitar realmente as mudanças bruscas de temperatura, procurar se proteger, fazer uma ingesta hídrica, pelo menos 2 litros de água, exceção aqueles indivíduos que têm alguma restrição médica, né, os renais crônicos, os cardiopatas, que esse número pode ser não excessivo até para eles, precisa lembrar isso também. Mas na maioria das pessoas a ingesta hídrica de 2 litros é no mínimo aceitável, daí para cima. Perfeito. Dr. João Geraldo Simões Ruli, que é clínico geral, obrigada por ter vindo, está no site hospitalsantapaula.com.br, o e-mail jruli@uol.com.br e o telefone 3040 8000. Muito obrigada pela sua participação, pelas dicas aqui para a gente cuidar melhor da saúde e até a próxima oportunidade, tá bom? Foi muito bom recebê-lo. Obrigada. Obrigado a você.